Porque acordamos às 3 da manhã todas as noites? O que acontece às 3 da manhã, acordar de madrugada é bastante comum para algumas pessoas, principalmente por motivos fisiológicos. Entretanto, um horário específico pode ter significado mais profundo do que supõe. O artigo 10 vende esse mistério e saiba como cuidar da sua qualidade de seus sonhos. Você tem a sorte de dormir a noite toda de uma vez só, sendo daquele que fecha os olhos, só desperta no dia seguinte? Ou você é do tipo que sempre acorda no meio da noite sem explicação aparente? Se você se identifica com esse último grupo, saiba que as interrupções no sono noturno são comuns para a maioria das pessoas. Verifica-se que essa interrupção acontece expressivamente às 6 horas da manhã, por que será? Algumas crenças populares comumente acreditam que esse horário específico é o momento em que as bruxas estão às soltas pelas ruas. Outras afirmam que são os espíritos malignos que empreitam os quartos na metade da madrugada, mas o que será que o mundo místico conclui de fato a respeito disso? Pense sobre as últimas vezes que você acordou de forma repetindo. Provavelmente se você olhou no relógio para ver quanto tempo ainda poderia dormir, e descobrir o que eram 3 da madrugada. Nesse cenário, você se lembra se acordo suando, com calor ou com muito frio. Lembre-se de ter sentido calafrios ou medo, de qualquer modo, acordar às 3 da manhã aguça e muito a curiosidade da pessoa que desejam me contar uma explicação para o fato de acordar, e sempre nesse mesmo período. O sono cortado pode reduzir a qualidade do descanso e causa dano à saúde. É importante analisar possíveis causas biológicas e ambientais para isso não seja algo rotineiro. A insônia, a depressão e a ansiedade podem alterar o ciclo de sono de maneira considerável. Se isso se entende por um período considerável, deve-se cogitar procurar ajuda profissional, um psicólogo. Isso é sonho, psicoterapia pode ser uma ferramenta para lidar com isso. O que significa quando a estrela da manhã? Existe múltipla teoria de mítica para despertar ou involuntário às 3 da manhã, e não se pode afirmar com convicção qual dessas teorias está certa, pois tudo depende de qual é a sua crença e de como você vê a vida. A seguir você vai contar diversas interpretações, e para esse fenômeno que está literalmente enchendo o seu sono, veja como cada religião interpreta esse fato. Considere aquilo que faz mais sentido para você, e saber identificar o que seu despertar repetindo simboliza. O período compreendido entre as teias e as 13h59 é conhecido entre os limites como hora morta, também chamado de hora do diabo, pois nesse intervalo são abertos portais para outras dimensões, fazendo com que o mundo espiritual esteja amplamente acessível. Dessa forma, é uma hora propícia para que os espíritos se conectem com o nosso mundo, porque também favorece que as almas malignas os espíritos obsessores começam a vagar por aqui. A energia ficou pesada e as pessoas mais sensíveis acabam sendo mais influenciadas por esse fenômeno, talvez seja por isso que muita gente costuma acordar sobressaltada nesse horário. Passa bem detalhe tudo sobre a famosa e temida hora morta. A lei na íntegra nosso artigo, a hora morta, o que acontece às 6 horas da manhã, todas as informações sobre período. É normal acordar sempre às 3 da manhã. Independentemente do padrão do sono e da qualidade de vida, é muito comum que despertemos algumas vezes durante o sono. Do ponto de vista neurológico, é completamente normal esse leve acordar que geralmente ocorre nas transições de fase do sono, e pode se dar na mesma hora. Também fatores mais pontuais como problema respiratório, questões ambientais, excesso de telas antes de dormir e distúrbios emocionais. E ocorre com muita frequência na segunda metade da noite, é por isso que esses microdespertares são bem comuns nesse horário. Estando com a qualidade do sono em dia, nem percebemos esses eventos, mas se estamos sob estresse o corpo fica mais tenso alerta.
Espiritual em inglês fica como brevemente mencionamos acima, é como real nos sentimos, e atingindo pela influência do irmão, espírito, acordamos nesse horário específico. Se houver energia pesada à nossa volta, é comum que passamos a acordar sobressaltado, e de forma sistêmica, às 3 da manhã positivamente, pode ser um indício de que o mundo espiritual está se comunicando intensamente conosco. De tal forma que ativa nossa mente consciente e nos desperta nesse caso, devemos tomar como sinal de nossas guias espirituais. Significado de acordar às 3 da manhã para a religião católica. Uma das teses centrais do catolicismo é a de que existe o bem representado pela bondade e pela humanidade de Jesus Cristo, e o mal é pintado pela figura do diabo. Com isso, aponta-se, nessa religião, que a morte de Jesus Cristo acontecimento mais importante do catolicismo, que simboliza a libertação dos pecados da humanidade. Aconteceu às 3 da tarde, e que o diabo teria então se apropriado do horário das 3 da manhã, o posto às 3 horas da tarde, como uma forma de representar a vitória das trevas sobre as luzes. 3 horas da tarde é o horário que remete ao heroísmo, à bondade e ao perdão dos pecados. O horário das 6 da manhã é o momento de manifestações de forças ocultas, enquanto tentação e a maldade toma conta dos pensamentos das pessoas. Estar nesse momento é uma evidência então de que demônios que estão tentando se provocar e te conduzir ao mal, de forma muito intensa. Não há motivo específico para isso acontecer com alguém, porque força ele malignas, não escolhe alvos, mas atende-se a conduzir suas vidas, de forma a secar-se de luz, caso isso venha a acontecer com frequência. De acordar às 3 horas da manhã para o espiritismo. Que depende a resistência de um plano material que vivemos, e de um plano espiritual, onde estamos os espíritos de pessoas que já partiram. Apesar de apenas aquele que tem a mediunidade desenvolvida conseguiram entrar em contato com os espíritos, a religião afirma que durante a madrugada, todos os habitantes do plano material comunica-se com os habitantes do outro plano de existência, mesmo que não tenha consciência de que isso está acontecendo. Os espíritos com os quais você entra em contato durante esse período podem desenvolver pensamento na sua cabeça e até estimular a tomar determinada atitude nas vidas, mas você não será capaz de recordar nesse contato. Assim, acordar às 3 da manhã é uma evidência de que o espírito estão se comunicando de forma intensa com você, a ponto de que esse processo quase tomar conta da sua mente inconsciente e te despertar. Portanto, um acontecimento natural, que se manifesta em ocasiões de intensa atividade espiritual. Significado de acordar às 3 da manhã para a Umbanda. Assim como o espiritismo, a religião urbanista defende que despertar às 6 da manhã não é indício necessariamente negativo nessa crença, cada horário tem um significado. E eles são divididos em horas neutras abertas ou fechadas, o saber de cada horário, e a qual desses grupos de horas eles pertencem, é muito útil para a umbandista, que utiliza-se dessas informações para entender o melhor momento de realizar rituais de orações. O período das horas neutras não apresenta influência negativa nem positiva, pois é um momento de equilíbrio. Já nas horas abertas, predomina as forças negativas, enquanto que nas horas fechadas, são influências positivas que se manifestam. O horário das 6 da manhã está incluído no grupo das horas fechadas, então deve ser tido como momento para aproveitar, orar e saudar suas crenças. O que fazer ao acordar às 6 da manhã a segunda por causa da religião? Se você acordou às 6 da manhã e segue a religião católica, você precisa se proteger contra os demônios que estão tentando te atingir. Para isso você deve realizar uma oração de proteção e certificar-se da presença de Deus, fazendo com que a influência negativa se afaste, o que permitirá que você durma.
Para o espiritismo, ir para a Umbanda acordar às 6 da manhã não é algo negativo como foi apresentado anteriormente, então quando isso acontecer, você deve aproveitar o momento, fazendo uma oração, agradecendo pelo seu dia e pela sua vida, efetivamente pelo contato que seres de outros planos, vital, estão estabelecendo com você. O que fazer para não acordar às 3 horas da manhã? Em primeiro lugar, cuide das qualidades do seu sono, e existe transmissão vertical, ou ficar no celular, até pouco tempo antes de dormir. Preferencialmente durma no escuro total, pois é na escuridão o que produzimos o hormônio melatonina. Essencial para o reparo de nossas células. Seu corpo tem um ciclo, e esse ciclo precisa ser respeitado. O sono é sagrado. Se eu tiver através do momento de estresse ou ansiedade, procure ajuda médica. Para fazer o dever do tratamento, busque também uma rotina leve e saudável. Alimente-se bem, beba bastante água, só não beba muito antes de dormir, para não ter que se levantar várias vezes na madrugada. Aliado a isso, numa perspectiva espiritual, procure se munir de boa energia, não alimente tensões emocionais, evite as notícias ruins, não se aborreça com coisas insignificantes. Faça coisa de boas, tudo isso para o universo reverber em frequência de elevadas. Procure meditar, também procure ajudar muito a manter o equilíbrio emocional, físico e espiritual. Se você segue uma religião, ou tem alguma peça, faça a oração e a gente dormir, para que seu coração e sua alma possa ir leve para a cama com bons fluidos, e conectado com a energia e positiva do mundo espiritual. A todo custo cercar de sua vida de energia pesada, não alimente ciúme e inveja, rancor, ressentimento, mantenha seu corpo limpo e elevado. O universo não irritou naquilo que damos a ele, é bem certo que nossas já assombrações do dia sejam meros reflexos de nossas ações cotidianas. O bem atrai o bem, então foque sua energia em coisas boas, dê ao mundo o seu melhor, cuide também do seu corpo, afinal ele é a sua morada, é a casa da sua alma e da sua de emoções, uma casa limpa e arrumada, não dá espaço para nenhum tipo de doença física, emocional ou espiritual.